só para mulheres. Miriam, vem cá. Quem mais pode vir? Célia, vem cá. Quem mais pode vir? Leonor, vem cá. E Cleide, vem cá. Vocês quatro, pode ir. 4 mulheres. Onde tem 4, tem 3, tem 3. Então, irmãos, isso. Esse quarteto do barulho, irmãos, essas irmãs, elas vão distribuir um material que eu vou passar para vocês. A nossa igreja, ela precisa ser a primeira a dar o testemunho do envolvimento no cuidado com a saúde. Existem 2 coisas que são muito incentivadas pela sociedade e a igreja se cala: câncer de mama e câncer de próstata. Homens que vão orar a Deus depois, às vezes, porque não fizeram o que tinham que fazer, exame. Aí a gente passa a responsabilidade para Deus. Então, se a sociedade mudou e cresceu na ciência, nós somos os primeiros a termos boa mordomia com o nosso corpo. Podemos fazer exercício, mas não, Deus vai curar a minha coluna. Vai nessa. Deus pode até curar a coluna de 1, 2 ou 3, mas e o restante? Não precisa morrer de dor na coluna. Pode fazer exercício. Câncer de próstata, pode fazer o exame. Câncer de mama, outubro rosa. Peguem aqui. Todas as mulheres fiquem em pé. Mesmo se você já fez, pode, todas as mulheres fiquem em pé. Vocês vão receber uma fita e um cartão. E é responsabilidade sua fazer o exame da mama. Não é responsabilidade de Deus. Deus não vai descer para fazer o exame em você. Você tem que ir no médico, você tem que fazer o exame periódico, acompanhar. Se você já passou pelo processo, até já fez cirurgia, pegue e entregue para uma mulher, porque uma mulher pode se beneficiar de uma ação da igreja. A igreja precisa orar sobre isso, mas a igreja precisa ser a primeira a conscientizar as mulheres sobre esta necessidade. Quem sabe você evite aí um tempo de duras penas, né, e situações difíceis, por falta apenas de um compromisso de mordomia com o corpo. Então as irmãs aqui vão se... Pode levar, irmã. Ok. A Célia está falando para nós orarmos pelo Dr. William, que é o presidente dessa campanha, e diz que é um médico muito preocupado e uma pessoa maravilhosa. Então, mulheres, estejam atentas. Deus deu à ciência a grande bênção de descobrir solução para muitos problemas. Não adianta só mulheres fiquem em pé agora, senão homens vão receber cartãozinho rosa. Só as mulheres em pé, porque se o homem receber, vai ter que fazer exame de câncer de mama. Isso. Muito bem. Coloquem a fita, não é fita de Nossa Senhora, pode colocar. Pastor, não vou colocar essa fita aqui não, porque não vão falar nada, irmãos. Podem, isso, vocês precisam se cuidar. Amarra a fita no púlpito. Uma mulher crente pode ajudar uma outra mulher a se cuidar. Então, se você não aderiu ao outubro rosa, a igreja poderia até ter uma faixa lá na frente, para dizer, nós somos comprometidos com o que a ciência descobre quando é bom, né? Quando é bom. Amém, irmãs? Deus abençoe vocês, se cuidem e ajudem a divulgar essa campanha. Façam seus exames periódicos. Eu sei que quem não tem o benefício, às vezes, de um convênio sofre um pouco mais, mas procure meios. O governo tem dado muitas oportunidades para que nos cuidemos. Quem tem diabetes, o governo tem projeto. Quem tem hanseníase, o governo tem projeto. São vários projetos que basta você se informar. Nós temos assistente social na igreja. Irmã Rose, fique em pé. Irmã Charrida, fique em pé. Essas irmãs trabalham na área da saúde, na área de assistência social. Elas podem orientar vocês. Amém, irmãos? Igreja também existe para conscientizar.
cada um sobre as responsabilidades de aproveitar as portas que Deus abriu. Vocês fiquem com os cartões, porque eu não preciso desse negócio aí. Eu não quero fitinha rosa. Não, não quero não, fitinha. Muito bem, vamos cantar, irmãos. Nós vamos cantar e dizimar enquanto estivermos cantando o hino 429. A ti seja consagrada a minha vida. Quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Você vai fazer assim, você vai transformar esse versículo numa pergunta para alguém. Você está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Pergunte para alguém isso. Você está disposta a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Pergunta para alguém. Aí o versículo ganha vida. Muito bem, coloque em pé. Enquanto estivermos cantando o hino de número 429, você que trouxe o seu dízimo, ou quer apresentar a sua oferta ao Senhor, com liberalidade o faça, e faça com alegria de coração. Deus proverá uma ideia. Senhor, toma nada, quero esconder. Fazer, só um minutinho. Essa frase me chamou a atenção numa coisa: minha inteligência usa para sempre o bem fazer. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse o seguinte: o que eu posso fazer no reino partindo do que eu já sei? Se eu fizesse teologia, se eu fizesse uma universidade, se eu fizesse um curso de inglês, eu ia alcançar as pessoas que falam língua inglesa, se eu fizesse isso e aquilo. Eu queria que você parasse agora, para que nós deixássemos isso fluir em nós. Feche os seus olhos um pouco. Eu queria que você perguntasse ao Espírito Santo de Deus: o que eu já sei, o que eu já tenho na minha inteligência, na minha capacidade, o que eu já posso oferecer ao Senhor? Léo. Eu sei que Deus quer alcançar a sociedade partindo daquilo que a gente já tem nas mãos. E Deus quer multiplicar. Oferecemos a Ti, ó Deus, nossos dízimos e ofertas, mas queremos oferecer também a nossa inteligência, seja ela muito desenvolvida ou pouco desenvolvida. Queremos oferecer ao Senhor aquilo que nós já temos, para que o Senhor já comece a usar para a Tua honra e para a Tua glória. Todos os nossos conhecimentos para a Tua honra e para a Tua glória. Seja na área da saúde, seja na área, Senhor Deus,
das questões mais exatas, sejam, Senhor Deus, nas áreas artísticas. São tantas áreas que nós conhecemos, nós podemos oferecer ao Senhor para que o Senhor de alguma maneira use no teu reino. Sejamos nós mais jovens ou mais idosos, cremos que o Senhor usa todas as pessoas para a tua honra e para a tua glória. E é por isso que nós cantamos, e não queremos só apenas cantar isto, mas reforçar. A sociedade de Deus, usando a inteligência, tem abençoado muito a vida da humanidade. E nós queremos que o Senhor use a nossa inteligência para glorificar o teu reino, para que, ó Deus, o mundo veja que não é a nossa inteligência, mas é aquilo que o Senhor tem nos dado de capacitação para abençoar outras pessoas. Por isso nós consagramos ao Senhor nossos dízimos, ofertas e tudo aquilo que temos recebido de tuas mãos, sejam bens materiais, sejam bens intelectuais. Nós queremos apresentar ao Senhor, para que o Senhor use para a tua honra e para a tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A Ele a glória. Nós vamos cantar esse cântico que diz assim: olha, tudo aquilo que temos e somos é para a glória do Senhor. Todo o seu conhecimento, seus recursos, seus bens, é para a glória do Senhor. Cantemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas as. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas o saber e o conhecer. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Bem forte, diga aí a glória. A ele a glória.
nós falamos de entrega, nós nos sentimos tocados em dizer: venho minha vida oferecer, Senhor. Enquanto cantarmos isso, que você mantenha esse coração, como diz a letra: venho, Senhor, minha vida oferecer. Entregar não somente meus recursos também, mas a minha vida, o meu tempo, meu coração, meus pensamentos. O pastor falou sobre abençoar alguém, e que a sua semana também comece com esse tipo de pensamento: eu posso falar de Jesus, eu posso no meu meio agir, sendo assim o testemunho da glória de Deus. Amém? Vamos cantar isso. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, diga isso, igreja. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta do quê? Como oferta de amor e sacrifício. Quero a te entregar, Senhor, como oferta viva em teu altar, pois para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, declare isso. Pois para te adorar foi que eu nasci, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, bem forte, declare: e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, 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 estar ao teu lado. É a nossa oração e desejo do nosso coração. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu separei para essa manhã e para esse final de semana um tempo para nós pensarmos um pouco sobre algo que mexe com a nossa vida. Algo que influencia e tem poder até de decisão sobre os nossos dias. Se não me engano, no ano de 2010 foi lançado um livro com o título Feridos em Nome de Deus, e conta a história de vários líderes que em nome de Deus saíram feridos e até destruídos, não só líderes, mas muita gente ligada às igrejas evangélicas. E um dos
pontos que têm prejudicado muitas pessoas é a visão que a igreja tem sobre governo. Certamente um país, ele acaba sendo muito resultado do governo que tem, mas eu não quero falar sobre o governo de um país, nem sobre campanha política, eu quero falar sobre o governo da igreja. E nós precisamos pensar sobre isso, por quê? Porque nós somos o resultado da nossa visão de governo. O texto de Atos 6, de 1 a 7, que eu vou pedir que você encontre na Bíblia, vai nos levar por um caminho de reflexão sobre nas mãos de quem está o governo da igreja. Não vou falar nessa manhã sobre Jesus é o cabeça. A minha linha de pensamento hoje é no nível aqui mais embaixo, somos nós. O que isso tem a ver com a gente? O que mexe com a gente? O que Deus espera da gente? Certamente o governo maior está nas mãos de Deus, e inquestionável. Mas aqui embaixo existem várias formas de governo, e você vai entender por que dessa palavra. Desejoso de orientar a igreja e sentindo que a igreja precisava de uma orientação sobre esta área, por conta do perfil evangélico de hoje, que existem vários modelos e as pessoas vêm de outras igrejas para a nossa igreja, para a igreja batista, e às vezes não entendem bem as coisas. Então, nesta manhã, a minha mensagem, ela é também uma mensagem de desafio, como uma mensagem de aclarar na mente a nossa consciência de que igreja é essa que eu participo? Como é que as coisas acontecem dentro dessa igreja? Como é que Deus age na igreja batista? Você vai entender. Diz o texto de Atos, capítulo 6, de 1 a 7, que naqueles dias crescia o número dos discípulos, e crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos já entender logo o primeiro versículo. A igreja cresce, nós temos a primeira conversão em Atos 2, 3.000 pessoas se converteram numa só mensagem de Pedro. A igreja não tinha ainda uma estrutura formada, ela era reconhecida como seita, mas existia um grupo estabelecido, e dentro do grupo dos convertidos existia uma reclamação de que as viúvas helenistas, dos helenistas, estavam sendo esquecidas. Existia uma certa postura de priorizar pessoas dentro da igreja, mas existia um motivo por conta do esquecimento. Aí diz assim: os 12, o que eles fizeram? Os 12 apóstolos convocaram a multidão dos discípulos, convocaram toda a igreja, todos os discípulos, e disseram o seguinte: gente, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, não é razoável que deixemos a nossa função apostólica para ficarmos levando cesta para as pessoas. Não é razoável que deixemos a nossa função apostólica para fazer as coisas que a igreja tem que fazer. Aí ele continua: façam o seguinte: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos desse serviço. Mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a toda a igreja. Eles elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, esse texto ele tem uma dinâmica. Ele apresenta um problema, uma queixa, ele apresenta uma solução e apresenta o resultado no mesmo texto. É bom você ler o texto assim. Entendendo a igreja de Cristo como nós batistas entendemos. Quando eu digo nós batistas entendemos, é porque não são todas as denominações evangélicas que entendem a igreja como nós entendemos. Então, para a gente não ficar batendo cabeça, discutindo com as pessoas em linhas diferentes de raciocínio, o que nós pensamos? O texto apresenta a igreja sendo convocada a se reunir para a tomada de decisão, uma tomada de decisão sobre a situação de viúvas. Elas estavam sendo negligenciadas, porém, também a igreja é convocada para repensar a prioridade apostólica. Qual é a função do apóstolo? São duas vertentes no texto que são apresentadas para que nós repensemos. Eu quero dizer aos irmãos que o texto nos leva na nossa linha de pensamento sobre igreja. Por quê? Nós temos aqui, eu não sei se você vai conseguir ler, mas nós temos aqui 3 modelos que são os 3 modelos de igreja que existe no meio evangélico. 3 modelos de governo, para que você entenda bem. Se você não passou pela classe, e se passou e naquela aula sobre governo você dormiu, presta atenção, para você entender o negócio. Primeiro modelo que nós temos lá no canto é um homem com a mão sobre a igreja, praticamente conduzindo todo o processo da igreja, que é o modelo episcopal, ou seja, um governa sobre todos. No modelo episcopal nós temos a igreja, a Assembleia de Deus. Nós amamos os irmãos da Assembleia de Deus, mas eles são diferentes de nós. Por quê? O pastor manda. Se Deus falar, e segundo ele, se Deus falar uma coisa no coração dele, a igreja vai fazer e vai amar o pastor do mesmo jeito, porque na cabeça deles, na mentalidade deles, na filosofia deles, Deus fala ao pastor. Ouçam bem o que eu vou dizer. Deus fala ao pastor, o pastor fala à igreja. Em todas as coisas. Se Deus falar para o pastor que aquela porta não vai ser de vidro, vai ser de madeira, a porta vai ser de madeira, irmãos. Porque o pastor diz que a porta tem que ser de madeira, porque Deus falou para ele. Se Deus falar para ele que o culto não vai ser mais de domingo, vai ser de segunda-feira, o culto vai ser de segunda-feira, irmãos. Porque no modelo episcopal, se o bispo Edir Macedo der uma ordem lá em cima, todas as igrejas fazem o que o bispo Edir Macedo manda. Se na Igreja Internacional da Graça, o R.R. Soares, determinar uma lei, é lei para todo mundo. Ninguém vai, pode até questionar, mas vão ter que seguir, porque o modelo é episcopal. O bispo manda. A Igreja Católica segue o modelo episcopal. O Papa manda. Este modelo episcopal não é o modelo da Igreja Batista. Nós respeitamos as igrejas que usam o modelo episcopal, onde um governa sobre todos, mas não é o modelo batista. O outro modelo que nós temos aqui no canto direito, à minha direita, à sua direita, você tem o modelo presbiterial. O modelo presbiterial é um modelo onde alguns governam sobre todos. Igreja presbiteriana tem o presbitério, que a igreja delega ao presbitério a autoridade para tomar decisões. O presbitério toma as decisões de acordo com o que acha interessante para a igreja. O presbitério tira pastor, põe pastor. O presbitério toma decisão com o dinheiro da igreja. O presbitério determina. O presbitério que decide.
E quando vai para o Supremo Presbitério, aí a coisa ficou complicada, irmãos. Eu tenho 2 tios, um já faleceu, outro é vivo, são pastores presbiterianos, são reverendos, e eles, a gente conversa, pelo menos com o que era vivo, nós conversamos muito e falamos muito sobre a questão do modelo do presbitério, e algumas histórias interessantes, porque a gente sempre fica olhando o modelo dos outros, falando que o modelo dos outros é melhor. Agora nós queremos ter presbitério porque o presbitério é melhor. Todo modelo é humano, irmãos. E na Bíblia nós encontramos os 3 modelos. Só para ninguém ficar muito contente, falar assim, ai, que beleza. Então, episcopal é do inferno. Não, episcopal não é do inferno, irmãos. Aparecem muitas vertentes na Bíblia da ação autoritária de um líder no Velho Testamento. No Velho Testamento, o líder mandava, o povo só seguia e acabou. Alguns momentos você pode sinalizar isto no Novo Testamento, mas com ênfase no Velho Testamento. O modelo do presbitério também aparece na Bíblia, mas é um modelo que não é adotado pelos batistas. A nossa igreja adota o modelo do meio, que se chama congregacional. Todos governam. Por que é bom você entender isso? Porque você vem para a igreja e se torna membro da Igreja Batista, e depois fica questionando as decisões e não participa das decisões. Você é o resultado da decisão de quem está em assembleia. Esse é o nosso modelo. Quando você é convidado a indicar nomes para a liderança, nós estamos dizendo para você que você faz parte desse sistema de governo. Todos governam sobre todos. Na nossa compreensão, o Espírito Santo, ele fala ao pastor, sim, mas haverá consonância com a igreja se ele estiver falando com o pastor. O que acontece em muitas igrejas, em que pastores acabam agindo de forma indevida com o rebanho, é porque o rebanho pensa o seguinte: o Espírito vai falar com o pastor, não vai falar com a gente não, ele vai falar com o pastor. Se o pastor falar que é para lá, é para lá. Se o pastor falar que é para cá, é para cá. Está todo mundo indo para lá, o pastor está dizendo que é para cá, e de repente há uma dissonância nas coisas, uma discordância, e a gente diz ainda que Deus está no negócio. Não. Biblicamente, o Espírito Santo que fala ao pastor, ele fala à igreja. Pastor, ele conduz processos de Deus. Uma mensagem que eu preguei no dia do pastor esse ano fala sobre o coração do pastor entre o coração de Deus e o coração do rebanho, para ajudar o rebanho a interpretar o coração de Deus e não do pastor. Essa é a filosofia batista. O modelo batista, desde a origem, é modelo congregacional, ou seja, nós todos participamos do processo de decisão para que nós todos sejamos beneficiados. Então, se você não participou do processo de decisão, você não pode falar. Mas se você quer ter oportunidade de opinar e de falar, você entra no processo, participa do processo, dê a sua voz, dê o seu voto, dê a sua opinião. Isso é um meio batista de ser, um jeito batista de ser. Talvez alguns digam assim: ah, mas é muito confuso. Mas vai ser presbiteriano, também é confuso. Vai ser assembleiano, também é confuso. Porque na verdade, onde você coloca o ser humano, você tem sempre um quê de confusão. O que nós precisamos, meus irmãos, é entender o seguinte: nós não somos modelo episcopal, nós não somos modelo presbiterial, nós somos modelo congregacional. Escolhemos ser assim. Quando você escolheu ser batista, você entendeu que a igreja batista é comprometida com a palavra, ela é responsável, você se tornou membro da igreja, você se comprometeu à tomada de decisão. Você precisa participar da eleição, da decisão, da reflexão, porque você se torna parte do governo da igreja. Está entendido isso? O que nós temos, por exemplo, no texto que nós citamos? O texto que nós citamos, nós temos aqui a igreja sendo convocada. A multidão dos discípulos, que nos leva a entender que o governo da igreja deve ser exercido pela própria igreja, pode mudar. Nós temos aqui a igreja sendo convocada a 3 ações.
Primeiro, a igreja sendo convocada a se reunir. Interessante que quando se fala em convocação para se reunir, nós temos um marketing na igreja hoje que chama as pessoas para se reunir apenas para receber o benefício de alguém que diz que Deus falou com elas. As pessoas se reúnem para receber um benefício e vão para casa. Elas não querem saber o que está sendo feito com o dinheiro que elas dão à igreja. Elas não fazem uma reflexão sobre as coisas como são decididas, sobre a teologia da igreja. Por isso que nós temos hoje um campo aberto para as heresias, porque dentro da igreja, a própria igreja não questiona mais o que o apóstolo diz. As pessoas, elas não sabem o que vem do púlpito, porque na verdade elas acham que se o púlpito disse é verdade. Por isso que nós temos hoje, meus irmãos, o cumprimento da profecia daquele tempo onde viriam os falsos profetas. Porque uma igreja que não pensa é uma igreja manipulada. Um povo que não pensa é manipulado pelo governo. Graças a Deus, as eleições, agora usando o sistema público como uma representação, as eleições estão demonstrando que o povo está começando a pensar mais quando vai eleger. A questão da ficha limpa. O povo já começa a pensar em quem vai votar. E no sistema batista, meus irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós não podemos pensar diferente. O povo é convocado não só para ser abençoado, mas ele é convocado para ser abençoado partindo do momento que ele se coloca a serviço. Então nós temos aqui dois paradigmas. Nós temos o paradigma do Velho Testamento, onde Deus ungia uma pessoa para conduzir o povo. E nós temos o paradigma do Novo Testamento, onde Deus unge o povo. O apóstolo Pedro diz que a unção de Deus está sobre vós. Não é mais sobre um homem, mas é sobre o corpo de Cristo. É sobre todas as pessoas. Então quando o homem de Deus fala a palavra de Deus, orienta o povo de Deus, esta palavra ela vai cair como cheiro suave, como coisa comum, porque o Espírito Santo que fala ao púlpito, ele fala também à congregação. A harmonia. Nós temos então a igreja sendo convocada, agora partindo de um novo paradigma, ou seja, uma nova maneira de ver. No passado, Deus, o Espírito Santo tomava um homem e ungia-o com o Espírito Santo para que ele conduzisse o povo. No Novo Testamento, diz o apóstolo João e o apóstolo Pedro que a unção de Deus está sobre todos os discípulos. Então você tem a capacidade de Deus de reflexão e de pensamento. Primeiro, a igreja é convocada a se reunir. Depois, a igreja é convocada a escolher. Veja só que não é um sistema só batista, é um sistema bíblico. Chama a multidão de discípulos. A multidão de discípulos escolhe a sua liderança. A multidão de discípulos decide quem serão os seus diáconos. A multidão de discípulos decide quem será aqueles que irão conduzir o processo e a caminhada da igreja. A igreja é chamada a escolher. A igreja é chamada a escolher olhando para dentro de si mesma. Escolham entre vós. Escolham entre vós. E a igreja é chamada, meus irmãos, não só a escolher, a igreja é chamada a enviar. Ou seja, escolha 7 e envie esses para cumprir aquilo que nós não devemos cumprir. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um modelo de igreja. Por que eu disse que isso afeta você? Porque se você está debaixo de um modelo, eu ia olhar para lá, mas de um modelo episcopal, você está debaixo da autoridade de um homem e você não pode questionar. Se você escolher o modelo congregacional, você faz parte do processo. Isso é ser batista, meus irmãos. É o nosso modelo. Ninguém é forçado a ser nada. Mas a partir do momento que eu decido por um modelo, eu preciso participar desse modelo. Ou seja, você está sendo convocado a fazer indicações. Você está sendo convocado a participar das eleições. Você está sendo convocado como membro da igreja a se envolver no processo. E aqui nós temos, então,
Essa convocação aparecendo nessas 3 ações: reunir, escolher e enviar. É a ação da igreja. Você participar desse processo, você observar quem que a igreja está escolhendo, você observar quem que a igreja está, sobre quem a igreja está dando autoridade. Quem que a igreja escolhe não só para ser o seu diácono, mas para ser a sua liderança. Por quê? Porque você é o resultado da sua liderança. Isso é modelo batista. Então você é convidado a se envolver. O que o texto nos apresenta então de resultado? Nós temos 3 resultados no texto. Nós temos no versículo 5 o resultado que eu acho que todos nós queremos. Diz o texto, versículo 5, que o parecer dos apóstolos agradou a todo mundo. Vocês percebem o sistema nosso? Ou seja, vocês se reúnam, olhem para dentro de vocês mesmos, ou seja, para dentro da igreja, percebam quem dentro da igreja é pessoa cheia do Espírito Santo, percebam dentro da igreja quem são pessoas de boa reputação, percebam dentro da igreja quem são as pessoas que têm espírito de sabedoria, e elejam essas pessoas. O que a igreja fez? Oh, que bacana, que bom. Isso vai nos dar segurança. Que nós podemos perceber que não seremos um povo apenas manipulado e conduzido por uma só pessoa, mas por pessoas que nós entendemos que podem liderar sobre nós. Segundo resultado, versículo 7, nós temos que por conta da decisão, a igreja se multiplicou. Irmãos, percebam uma coisa interessante nesse texto. Algumas decisões que nós tomamos, elas são determinantes para o crescimento ou não crescimento do evangelho. Determinantes. Então o que acontece? Os apóstolos, acontecia o seguinte, capítulo 4, versículo 37, se não me engano, nós temos os apóstolos envolvidos na questão da distribuição dos bens. Aí vem lá, logo depois, Ananias e Safira, que tenta surrupiar uma graninha, né? O Espírito Santo mata os 2. Os apóstolos começam a se envolver em distribuir cesta básica, os apóstolos começam a se envolver nas decisões pequenas do cotidiano, os apóstolos, para que a igreja aconteça, os apóstolos começam a se envolver em um monte de coisa e passam a deixar aquilo que é prioridade para eles. Os apóstolos dizem o seguinte: ó, gente, não é bom que aconteça assim. O que nós precisamos? Precisamos de gente, para que cada um assuma o papel dentro da igreja. Precisamos de gente que faz. Isso, o que gerou? Quando eles escolhem, só o fato deles escolherem e cada um estar atuando dentro da sua função, o evangelho foi sendo multiplicado. Eu não posso sentar no banco da igreja e dizer o seguinte: eu não quero me comprometer com nada, eu não quero fazer nada. Quando você não faz, alguém tem que fazer 2 coisas. E quando o outro não faz, aquele alguém, de repente, precisa fazer 3 coisas. E quando o outro não faz, alguém, de repente, precisa fazer 4 coisas. E quando o outro não faz, alguém precisa fazer 5 coisas. Aí sabe o que acontece? O evangelho não se multiplica. Porque na verdade, irmãos, nós contratamos um pastor e dizemos assim: nós já pagamos o salário desse homem e ele faça. Alguém um dia disse aqui dentro, assim: pastor, nós precisamos contratar um pastor de visitação. E eu disse aqui desse púlpito: não. Sabe por quê? Porque eu quero ensinar um princípio à igreja. Que na igreja, na Bíblia não existe pastor de visitação, existe pastor. Na Bíblia, quem cuida do rebanho é o próprio rebanho. É desenvolver no meio do rebanho o mútuo pastoreio. É um olhando para a necessidade do outro, um cuidando da necessidade do outro. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Nós pegamos o telefone, passamos o problema para o pastor, não saímos da nossa casa, falamos que amamos, mas não queremos cuidar de ninguém. Mas nós já pagamos um homem para fazer isso. Vocês não percebem que, na verdade, nós acabamos perdendo a grande bênção da multiplicação pelo mútuo pastoreio?
Quando as pessoas vão chegando na igreja e são acolhidas, são cuidadas, elas percebem que, na verdade, quando elas recebem um telefonema de um irmão, a visita de um irmão, elas estão recebendo a visita da igreja, que está sendo cuidada por um pastor que dá à igreja toda a estrutura para que o povo se cuide. Os irmãos não percebem que, na verdade, nós trazemos uma mentalidade antiga que não trouxe benefício para a igreja, como tanto se diz? Porque senão nós seríamos uma denominação muito forte. O que nós precisamos, meus irmãos, é entender que quando a igreja, o rebanho, entende a sua missão, ou seja, eu não sou crente apenas para ser beneficiado pelo evangelho, eu sou crente para me envolver com o reino de Deus, me comprometer com o reino de Deus, me comprometer com a pessoa que está caindo do meu lado, que precisa de ajuda, que eu posso de alguma maneira fazer algo, até que a coisa chegue num estágio que aí sim eu preciso de alguém que seja da área e cuide. É mútuo pastoreio, é bíblico isso, meus irmãos. Cuidai uns dos outros, orai uns pelos outros, servi uns aos outros, perdoai uns aos outros, consolai uns aos outros. Isso é cristianismo. Catolicismo é de repente nós darmos a alguém a autoridade para fazer aquilo por nós. E muitas vezes nós acabamos sendo católicos, porque nós colocamos sobre um sacerdote toda a responsabilidade, e nos eximimos das culpas, e nos esquecemos que Deus espera da igreja. Se você é membro da igreja, você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso. Deus espera de você que você cumpra a sua parte, use a sua inteligência, as suas capacitações, os seus dons, se envolva com a igreja e diga não para a igreja, mas diga para o seu Senhor: meu Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não o outro, a mim. Esse é o processo da igreja. Quando cada um assume a sua função, a igreja cresce, irmãos, com naturalidade. Esse é o texto. Ou seja, os apóstolos assumem a sua função, o povo assume a sua função, a igreja começa a gerar frutos com naturalidade. Esse é o sistema batista de ser. Por isso que nós temos, graças a Deus, em nossa igreja, procurado fomentar o tempo todo que a liderança pense junto, que a liderança se comprometa com as suas responsabilidades, que a liderança assuma o seu papel, porque na verdade a igreja é o resultado da sua liderança, ela vai crescer de acordo com o tamanho da liderança. Se a liderança for medíocre, a igreja será medíocre. Se a liderança for desenvolvida, a igreja será desenvolvida. Só que nós precisamos lembrar que a igreja, ela sempre, em todas as épocas, foi o resultado de quem a liderou. Sempre. Como resultado, nós temos a igreja contente, a igreja crescendo, e por último, nós temos a relevância apostólica. Versículo 4, os apóstolos dizem assim: mas nós perseveraremos na oração e no ensino da palavra, no ministério da palavra. Vocês não vão fazer como aquele diácono que ligou na casa do pastor e disse assim: pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou preparando mensagem do domingo. Pastor, então já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer uma visitinha comigo? Irmãos, ministério da palavra é coisa séria. Ministério da palavra é coisa séria. Eu tenho, infelizmente, um exemplo que muito me desagrada, mas faz parte da dinâmica ministerial. Toda pessoa que liga em casa, 80% das pessoas que ligam em casa perguntam assim: pastor, o senhor está descansando? Pode ligar 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia. As pessoas não sabem que eu tenho um gabinete em casa e um gabinete na igreja. E que às vezes é 2 horas da manhã, você está dormindo, o pastor está preparando mensagem, porque durante o dia ele correu atrás de um monte de coisa. Aí quando o pastor fica estressado e cansado, surta, aí o pastor está endiabrado. Aí o pastor não é mais bom. Mas enquanto o povo está dormindo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, meia-noite, quando o povo está assistindo o final da novela, o pastor está lá preparando e ministrando a palavra, porque durante o dia ele está correndo atrás de um monte de coisa. Irmãos, relevância apostólica é coisa séria, é bíblico. E quando o pastor fica em casa, 6:30 da manhã, o pastor está de pé. E 2 horas da manhã, geralmente estou indo dormir.
Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós ainda não entendemos o nosso modelo batista. O modelo batista é você assumir o seu papel e dizer: eu quero me envolver. Eu não quero cargo, eu quero me envolver. Se para me envolver eu preciso do cargo, que me ponham num cargo. Eu quero me envolver, eu quero assumir o que eu sou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós assumimos há contentamento na igreja, quando nós assumimos o crescimento da igreja e quando nós assumimos a relevância apostólica, você não vê o apóstolo fazendo coisas que não precisa fazer. Você vê o apóstolo fazendo o que ele precisa fazer, porque tem gente fazendo o que pode fazer. Esse é o nosso sistema. Então eu quero convidar você a se envolver nesse final de ano com a igreja de forma consciente. Nós estamos chegando agora, próximo a novembro, onde nós vamos eleger a nossa liderança para 2013. Você é membro da igreja, eu vou pedir duas coisas. Eu vou pedir que você pegue a ficha de indicação hoje, que é o último dia, e indique nomes. Segunda coisa, eu vou pedir que você converse com os membros da igreja e diga assim: você não é membro da igreja? Se envolva. Nós precisamos que a igreja esteja presente. Sabe por que, meus irmãos, algumas igrejas batistas, e muito perto de nós, estão mudando o sistema congregacional para o sistema presbiterial? Porque a própria igreja não quer se envolver nas decisões. Então a igreja não pode ficar parada. Ela depende de quórum. Então, para que o pastor não seja um manipulador de massa, você precisa estar presente, dar a sua opinião, dar o seu voto, se envolver nas decisões. Porque quando isso acontece, a igreja tem contentamento, crescimento e o pastor traz relevância para o serviço dele e a igreja. Aí sim ele pode fazer algumas coisas que de repente ele não consegue fazer. Amém, irmãos? Sendo assim, nós teremos o grande crescimento da obra do Senhor. Se muitas vezes nós, em vez de reclamarmos, nos envolvermos, cuidarmos uns dos outros, se nós orarmos, se nós buscarmos a compreensão de que, na verdade, nós somos parte de um só corpo, de um só Espírito e de um só Senhor, nós seremos muito mais beneficiados, meus irmãos. Muito mais beneficiados. Eu sou um pastor meio paizão. Eu não luto pela minha permanência no ministério. Se eu estiver aqui até hoje, amém. Amanhã é Deus que sabe. Eu nunca trabalhei para permanecer no ministério. Eu só trabalho pelo ministério. Eu permaneço à luz do que Deus quer. Então o que eu peço aos irmãos? Que entendam uma coisa. Deus convoca os irmãos, a multidão, para decisões. E eu quero aqui, em nome de Jesus, convocar a igreja para, no mês de novembro, nós tomarmos 3 grandes decisões. No mês de novembro, nós vamos decidir a nossa diretoria estatutária. Presidente, vice-presidente, secretários e tesoureiros. No mês de novembro, nós vamos eleger os líderes dos nossos mais de 20 ministérios. E no mês de novembro, nós vamos decidir se o pastor fica ou se o pastor sai. Se você não aparece na assembleia, você corre o risco de chegar no domingo seguinte e o seu pastor ter ido embora porque você não apareceu para votar. Se você é contra, venha e diga: pastor sai. Se você é a favor, vem e diga: pastor fica. Sem briga nenhuma, meus irmãos. Isso é normal, é o nosso sistema. Se Deus colocar na cédula: pastor sai, não dá um mês, festa de despedida com alegria no coração. Porque Deus falou à congregação. Não preciso eu ficar fazendo manipulação de bastidores, telefonema, contato. Irmão, vota em mim para eu ficar no ministério porque eu tenho um projeto. Eu não faço isso, irmãos. Eu nunca farei isso, porque eu nunca dei um telefonema para vir para essa igreja. Eu apenas botei o meu joelho no chão e falei: Deus, o Senhor sabe o que o Senhor quer de mim. Porque eu sei que no dia que eu sair, Deus tem outra pessoa para colocar no lugar. Eu não trabalho para a permanência. Eu trabalho para atender uma necessidade que Deus colocou para atender. Então, por isso que eu convoco os irmãos com muita paz no coração. Novembro é mês de 3 grandes decisões. Novembro é mês de elegermos nossa diretoria estatutária
elegermos nossos líderes de ministério e elegermos a permanência ou não do pastor Samuel na igreja. Se você não se conscientizar, você pode chegar aqui no domingo seguinte e o pastor está na praia e dizendo assim: vocês que disseram não, eu vou descansar e vou para o outro caminho, com muita paz no coração. Por isso você tem que se conscientizar de que a decisão está na mão da igreja. Amém, irmãos? Que Deus desperte o coração da igreja para este momento de final de ano, que é um momento sério. À noite, se Deus confirmar, nós vamos falar sobre outro governo e sobre outras providências. E aí nós vamos sair do campo terreno e vamos subir um andar acima e vamos falar um pouco sobre o governo de Deus e a providência do nosso Deus. Vamos orar e vamos, nesta manhã, nós temos aqui apontado a segunda estrofe do hino 462. É do HCC ou do Inário? Do HCC? Ok, então vem cá, Beatriz. Por favor, igreja, se coloque em pé. Antes de orar, nós vamos cantar. E para ganharmos tempo, eu vou convidar aqui depois os professores do ensino bíblico e nós vamos já fazer uma oração só, atendendo assim a esse momento também de homenagem e de consagração. Vamos cantar a segunda estrofe do hino 462. Seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir, oferecer com gratidão. Cristo me amou, Eu estou cantando aqui do HCC, do cantor cristão, atrapalhando a Beatriz com o HCC, está um rolo danado. Irmãos, irmã Leonor, vem aqui em cima. Dia 15 de outubro foi o dia do professor. Eu quero convidar aqui à frente todos os irmãos que lecionaram no ano de 2012. A irmã Leonor falará os nomes e esses irmãos que lecionaram em 2012, conforme for sendo citados os nomes, venham aqui à frente. Irmão Aleandro, irmão Aminadab, irmão Aniel, irmã Rod, irmão Antônio Vertello, irmão Eduardo Lofiego, Eric Atanásio, irmão Elvan, pastor Ivars, irmão Luiz Marques, irmão Luiz Fabiano, irmã Marlene, irmão Maurício, irmão Ocimar, irmã Célia, irmão Pedro Rafael, irmã Rosa Carecho, irmão Sérgio Polastro, Silvana Soares, Vera Iglesias, que eu não estou vendo, irmão pastor Walter, irmão Isaac Milagre. Todos esses irmãos contribuíram para o ensino da nossa igreja no ano 2012, desde o primeiro trimestre. E, além deles, o pastor Samuel também. Antônio César, desculpa, eu pulei o nome, irmão, está aqui na lista.
Irmãos, nós estamos entregando aos professores um vale livro. Eles estão ganhando um vale presente para comprar um livro na feira de livros que teremos no mês de novembro. Certamente eles precisarão vir à feira em novembro, precisarão escolher um livro e assim... esse vale livre não é cartão corporativo não, tá? Tem um valorzinho limitado, pequeno, mas algo que vai representar a nossa gratidão como igreja ao esforço dos irmãos. Irmãos, nós como igreja temos entendido que algumas pessoas receberam do Senhor o dom do ensino para ensinar. E nós adotamos um modelo de rodízio. Tem professores aqui dentro de ensino que não deram aula em 2012, mas nós precisamos reconhecer sempre dentro do ano, por uma questão até de valores. Então decidimos reconhecer esses professores somente do projeto que atuaram no ano de 2012. Então, aos irmãos, a nossa gratidão pelo esforço, pela preparação das matérias. Eu lembro, toda sexta-feira, o irmão Aniel vinha aqui, pegava a chave da sala dele. Às vezes você não via isso, mas antes da aula começar, no domingo, na sexta-feira à tarde, ele vinha aqui, botava todo o esboço da aula dele lá no quadro, né? Preparava, às vezes até me chamava: pastor, vem aqui o que nós vamos aprender domingo. Era o modelo e estilo dele trabalhar, e foi durante o período que ele trabalhou, e foi uma forma de atuar. Outros professores procuraram trazer o seu notebook, outros trouxeram tela, cada um fazendo um esforço para que você receba o ensino da palavra de Deus. Então nós estamos declarando o nosso reconhecimento e a nossa gratidão como igreja por esse tempo de envolvimento na palavra e envolvimento no ensino. Para nós não corrermos o risco, algum irmão deu aula em 2012 no apontamento dos nomes, que às vezes a gente esquece, não é por maldade não, irmãos, é porque é muita coisa na cabeça. Algum nome passou em branco, deu aula em 2012 no projeto, não Ministério Infantil, porque nós estamos esperando a manifestação do Ministério Infantil, mas no projeto alguém deu aula e não apareceu o nome. Nós depois falamos assim: o pastor esqueceu de mim. Não é esquecer não, é que na correria às vezes um nome falta. Algum irmão que está aqui deu aula em 2012 e não apareceu o nome aqui, me sinalize, faça assim: pastor, eu dei aula. Não? Podemos orar em paz? No coração? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Ok, aqueles que não vieram, a irmã Leonor depois faz a sua entrega aqui. Leonor. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque temos recebido de Tuas mãos a responsabilidade do ensino da Bíblia. E eu quero, como Teu servo, louvar ao Senhor pela vida dessas mulheres e homens que no ano de 2012 dedicaram tempo para a preparação do estudo da palavra, se esforçaram dentro das suas forças para que a igreja tivesse o conhecimento da verdade. São irmãos que tiveram que lutar com a questão do tempo, a questão do nível do conhecimento, das dificuldades muitas vezes na preparação de uma lição, mas é gente preciosa, é gente que ama Jesus e ama a igreja de Jesus. Nós, no nome do Senhor, queremos agradecer a vida desses irmãos, a dedicação deles na área do ensino, e porque como membros da igreja, eles têm se comprometido pela própria igreja, eles têm se envolvido para que a igreja tenha vida em abundância. Quero agradecer ao Senhor como pastor, pela liderança da irmã Leonor, pelo seu compromisso, ó Deus, com a expansão da palavra, e pela vida de cada professor. Agradeço ao Senhor, ó Deus, não só a vida desses, mas aqueles que atuaram cobrindo uma aula, aqueles que atuaram no ministério de ensino, aqueles que têm ensinado com a própria vida. Senhor, nós louvamos o Teu nome,
pois Tu és um Deus do benefício. O Senhor nos dá o benefício de nos envolvermos com coisas eternas. Também quero agradecer ao Senhor pela vida dos professores no meio secular, irmãos e irmãs que dedicam a vida ao ensino superior, ao ensino secundário, ao ensino primário, a esses, ó Deus, que têm exercido um papel fundamental na sociedade, que muitas vezes não têm o reconhecimento financeiro necessário, mas têm o reconhecimento de ver, ó Deus, o ensino e o aprendizado acontecendo, e assim a sociedade sendo formada. Queremos agradecer ao Senhor por todos esses queridos. Agradecemos também pela palavra dessa manhã e pela maneira como o Senhor nos fez igreja. Nós batistas que reconhecemos que temos o compromisso de nos envolver para o nosso próprio benefício. Senhor, dá-nos neste período de decisão de liderança, decisão de permanência de pastor, que o Senhor nos dê lucidez, que o Senhor nos dê compromisso com o reino, e que façamos as coisas, Senhor Deus, pensando sempre no reino, para que o Teu nome seja glorificado. Oro, Senhor Deus, por esse último dia de indicação da igreja, quando a igreja já foi convocada para indicar nomes, como a igreja foi convocada no passado para indicar 7 nomes, nós estamos sendo convocados para indicar muito mais do que 7, porque a nossa liderança é tão grande. Precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, e agora, Senhor Deus, da capacitação do Senhor sobre cada um que se colocou à disposição de trabalhar ou foi indicado, para que formemos uma liderança coesa, uma liderança madura, uma liderança engajada para o ano de 2013, para que a igreja sinta o reflexo de uma liderança forte na presença do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja no restante desse dia. Agora, quando vamos para o ensino da palavra, no momento das classes, das estações, que o Senhor nos encha de vontade de aprender, de vontade de conhecer, para que possamos gerar isto no meio e no coração de outras pessoas, para que o Teu nome seja glorificado. Já colocamos diante de Ti o culto de logo mais à noite, e pedimos que o Senhor confirme a palavra, confirme a adoração, e que seja um tempo bom na Tua presença. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos para o nosso cafezinho, nossa água, e assim para o estudo da palavra. Que Deus abençoe cada classe que se reunirá.